Porque a sua brigada não pode ser medíocre. Vem com a gente. Fala pessoal, Wagner aqui, Paulo Roberto. Hoje a gente vai trazer um tema interessante que é sobre a brigada de incêndio. Por que a brigada de incêndio muitas vezes dentro da empresa ela acaba sendo medíocre? A gente tem algumas conspirações aqui que vai ajudar você a melhorar muito, que é brigadista, que é empresário, que é líder de brigada, que é técnico de segurança. Vamos entender um pouquinho. Vamos lá, Paulo, o que a gente tem para tratar desse assunto aí? Então, vamos lá, Wagner. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o posicionamento técnico lead, ele não é soberano à legislação e à área privada, né, Wagner? Então, assim, a gente passa uma orientação, um direcionamento, mas no dia a dia, cada um vai tomar o caminho que acha que é mais conveniente, mais interessante. Aqui é a nossa vivência de experiência, né? De chão de fábrica. Exatamente. Então, o que a gente observa no dia a dia? Por que a brigada ela é mediana na maioria dos lugares? O pessoal, na verdade, eles têm um receio enorme em direcionar a brigada fora da formalidade. Na maioria dos lugares, ela é tratada como uma mera formalidade. E por ser mera formalidade, o treinamento é muito básico, muito raso. Tem alguns lugares que o treinamento ele não cumpre a legislação. No caso do estado de São Paulo, a IT-17 é o mínimo para ser cumprido. O pessoal tem medo de responder caso a brigada vá fazer algum tipo de intervenção. E com isso, o Wagner, para nós aqui, a gente tem um entendimento totalmente diferente do padrão da maioria dos lugares. Por exemplo, eu acredito muito na independência e na autossuficiência. Eu não gostaria de ter um grupo, de ter uma equipe, por exemplo, o nosso CNPJ. A gente trabalha de tal forma que a gente não tem dependência do Estado, por exemplo, durante as instruções aqui internamente. Caso ocorra alguma coisa, nós não somos dependentes do Estado para poder atuar num primeiro socorro, numa imobilização, numa estabilização. Por quê? Porque os instrutores e o próprio grupo LEAD, ele já é preparado para isso. Na indústria, o que a gente observa? A brigada tratada como uma mera formalidade, quando tem as ocorrências, o pessoal fica batendo cabeça. Fica perdido. Fica com medo de atuar. Não vamos colocar a mão, não vamos dar seguimento. Isso é normal, o entendimento deles, porque o treinamento raso e básico não vai alimentar tecnicamente o profissional o suficiente para ele poder fazer uma intervenção. Uma outra coisa que o pessoal às vezes acaba esquecendo, o Estado ele tem a função de regulação social. Ele tem, por exemplo, ele tem o Bombeiro Militar, ele tem o SAMU. A gente não pode esquecer que o Estado ele tem um território muito mais amplo de atuação do que a brigada da casa, do que a equipe de emergência em casa. Sim. Então, assim, o posicionamento técnico, principalmente o meu, eu acredito muito na autossuficiência, na independência, tá? De treinar a equipe e preparar ela para qualquer tipo de intervenção dentro da planta. Só que vai ter que fazer um investimento pesado em treinamento, em equipamento, em reciclagem, em simulados, entre outras coisas que o pessoal acha muito difícil. E detalhe, ter uma postura dentro de procedimento e estar preparado, porque mesmo fazendo certo, pode ser que a gente venha responder. A questão é responder estando certo dentro do procedimento, dentro da legislação, ou estando errado. É cumprir o básico que a IT-17 pede lá, né? Pelo menos aí uma reunião mensal, pelo menos simulados, tem que ser feito dentro da empresa. Não pode deixar. Se a empresa ela não consegue dar o tempo mínimo de qualidade para a brigada de incêndio, ela fica insuficiente. Como é que você vai ter uma brigada de incêndio autossuficiente, uma brigada de emergência, uma equipe de primeiros socorros, se o básico que precisa ser feito, que é o que a legislação permite, a empresa não dispõe isso para o colaborador, né? E quando dispõe,
é o famoso rápido, né? É 15 minutos para conversar sobre vários temas, ajustar vários pontos, e é claro que você não vai ter uma eficiência aí, com qualidade. Então, a brigada de incêndio, para ser suficientemente boa e sair da mediocridade, é tendo tempo, com qualidade, com treinamento, com capacitação e principalmente tirar dúvidas dentro dos simulados aí. E outra coisa, Wagner, a indústria, ela tem pessoas talentosas na parte de incêndio, na parte de resgate e primeiro socorro. E que levam muito a sério essa parte aí. Então, assim, a indústria, ela tem condições, sim, de ser independente do Estado. Lembrando que a gente não está falando mal do Estado, é que o Estado ele tem um território muito mais amplo para poder fazer o atendimento. E quando você tem uma equipe bem treinada privada, é diferente, a resposta é mais rápida. Bem mais rápido. É isso aí, pessoal. Acompanhe mais com a gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Obrigado.